Fátima e hoje nós iremos falar sobre monômios. Então, monômio é uma expressão matemática. Me perdi aqui. Achei. Monômio é uma expressão matemática composta por uma parte numérica chamada de coeficiente, que é o seu número, e uma parte literal, que são as suas letras. Então, monômio é uma expressão matemática composta por uma parte numérica, o coeficiente, e uma parte literal, que são as letras. Para melhor visualização, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês nesse quadrinho. Então, eu tenho o monômio... Peraí, só um pouquinho, faltou acento aqui. Agora sim, eu tenho monômio 3x². Então, 3 é a parte numérica, o coeficiente, e x² é a parte literal. Eu tenho menos meio AB², onde menos meio é a parte numérica e AB² parte literal. Menos 7 é a tua parte numérica, o teu coeficiente, e ele não tem parte literal. Então, monômio não tem que ter parte literal, certo? E o monômio H⁻J², a parte numérica dele que não aparece é 1, né? Porque 1 vezes isso é isso, então ele fica ali, não necessariamente tem que aparecer, mas ele existe, ele está ali. E a parte literal é H⁻J². Entenda, ele não precisa ter parte literal, mas parte numérica, coeficiente, ele sempre vai ter, porque isso é matemática, tem que ter número. Sempre. Quando dois monômios têm a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes, ou seja, quando eles têm a mesma parte literal. Como exemplo, aqui eu tenho x, 2x e 3x. Parte literal, x. Coeficiente, a parte numérica, 1. Aqui o coeficiente 2, parte literal, é x. Coeficiente 3, parte literal, x. Ou seja, a mesma parte literal. Ou seja, eles são monômios semelhantes. Aqui embaixo eu tenho menos AB², onde aqui o coeficiente é menos 1 e a parte literal é AB². Aqui 3/2 AB², coeficiente, parte numérica 3/2, o parte literal AB². E aqui eu tenho menos 7/4, que é o seu coeficiente, e AB² é a sua parte literal, ou seja, mesma parte literal. Eles são monômios semelhantes. Quando esses monômios eles têm a mesma parte literal, então, monômios semelhantes que têm a mesma parte literal, eu posso operar adição e subtração. Então, adição e subtração de monômios somente com monômios semelhantes. Opa, não é esse aqui. É esse aqui. Adição e subtração somente monômios semelhantes. Então, eu só posso somar e subtrair monômios que tenham a mesma parte literal idêntica. Aqui eu trouxe um exemplo. Quanta folha. Cadê o Alfred para me ajudar aqui? Aqui, ó. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. 2 A³ B² C². E aqui 3 A³ B³ C². Ou seja, eles não são semelhantes, porque eles não têm a mesma parte literal. A³, beleza. B² B³ não são iguais. Lembrando, B² é B vezes B, B³ é B vezes B vezes B. Ou seja, não são iguais. O C² é igual também, mas por questão do B aqui, esses dois não são monômios semelhantes. Para finalizar, eu trouxe alguns exemplos aqui, então, de adição e subtração de monômios. Aqui eu tenho o monômio 3x² somando com 5x². Eles são monômios semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal, ou seja, eles podem ser somados. Eu mantenho a parte literal
e somo os coeficientes, opero os coeficientes. 3 mais 5, 8. Ou seja, 3x ao quadrado mais 5x ao quadrado, 8x ao quadrado, certo? Eu não mexo na minha parte literal. Não mexo na minha parte literal. Imagina que eu tenho 3 caixas de banana mais 5 caixas de banana. Isso me resulta em 8 caixas de banana. Eu não vira caixa de maçã, não vira caixa de abacate, não vira caixa de qualquer outra fruta. Ele continua sendo caixa de banana. Ou seja, quando eu opero monômios, eu opero os coeficientes e mantenho a mesma parte literal. Menos 4xy mais 7xy, mesma coisa. São monômios semelhantes, posso operar, mantenho a parte literal e somo os coeficientes. Menos 4 mais 7, 3. Aqui eu tenho mais 6ab ao cubo mais 5ab ao cubo. 6 mais 5, 11ab ao cubo. Não mexo na minha parte literal. Por último, eu tenho menos 8h à quarta, menos 6h à quarta, mais 7h à quarta. Perceba, a resposta vai ser h à quarta. Eu não mexo na minha parte literal. Os coeficientes, menos 8 menos 6, vão dar menos 14. Menos 14 mais 7, menos 7. Isso são monômios e operação com monômios. Até mais.